Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 59º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 25 e 26, e livro de Hebreus, capítulo 9 e 10. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito em orações. Mas antes eu faço a seguinte recomendação: vá para o seu local secreto de adoração, oração, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura e a meditação. Caderno e caneta na mão para fazer as anotações, assim para que você possa ter este momento de intimidade com Jesus. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 25. Em Atos 25 diz assim: Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia, a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas, para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles, mais de 10 dias desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus e respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelastes para César? Para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo
para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto. Mandei que o guardassem, até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório, com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais, mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém, e graças a Deus. No capítulo 25, destaca o versículo 8. Não pequei contra a lei. Paulo não tem conhecimento de nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo realmente guardava a lei moral do Antigo Testamento. Sabia que os padrões da lei são imutáveis, assim como o próprio Deus é imutável. Para ele, a lei é santa, boa e espiritual, e expressa o caráter de Deus e suas exigências para uma vida justa. Mesmo assim, Paulo não guardava a lei como um conjunto de códigos ou padrões mediante o qual se tornaria justo. Uma vida justa requer a obra do Espírito Santo no coração e na alma da pessoa. Somente depois de regenerados, mediante a graça de Cristo, é que podemos obedecer devidamente à lei de Deus, como expressão do nosso desejo em agradar-lhe. Nunca estamos sem lei perante Deus, quando vivemos segundo a lei de Cristo. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 26. Em Atos 26 diz assim: Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, do que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, sobre o que
Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente, e Berenice, e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez, digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Amém, e graças a Deus. O capítulo 26, destaco a comissão divina de Paulo. O entendimento no versículo 18, que trata este versículo como uma declaração típica feita pelo Senhor Jesus daquilo que ele crê realizar através da pregação do Evangelho aos perdidos. Primeiro, lhes abrires os olhos. Satanás cegou a mente dos perdidos, para não verem a realidade da sua condição de perdidos, que perecem, nem a verdade do Evangelho. Somente pregando a Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, o seu entendimento será aberto. Segundo, os converteres. Do poder de Satanás a Deus. Satanás é o governante deste mundo, e todos que não têm Cristo estão sujeitos ao controle de Satanás e escravizados pelo seu poder. O espírito de Satanás age em todos os pecadores, ou seja, nos filhos da desobediência. A proclamação do Evangelho, no poder do Espírito Santo,
libertará homens e mulheres do poder de Satanás e os colocará no reino de Cristo. Terceiro, a fim de que recebam a remissão dos pecados. O perdão de Deus vem mediante a fé em Cristo, firmada nos méritos da sua morte sacrificial na cruz. Quarto, santificados pela fé em mim. Aquele que é perdoado, liberto do domínio do pecado e de Satanás e batizado no Espírito Santo, está separado do mundo e agora vive para Deus, na comunhão com todos os demais salvos pela fé em Cristo. Não fui desobediente. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Paulo se converteu a Cristo na sua viagem a Damasco. A partir daquele momento, passou a ter Jesus como seu Senhor e Salvador e dedicou sua vida a obedecer-lhe. E por fim, o versículo 20 destaco, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo não pregava conforme fazem alguns, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Cristo e na sua morte expiatória. Os apóstolos declaram que ninguém será salvo em Cristo a não ser que se arrependessem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 9. Em Hebreus 9 diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque esse sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário
é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado, morreram, uma vez vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o esperam, para a salvação. Amém, e graças a Deus. No capítulo 9, destaca os versículos 1 a 7, o primeiro concerto. Ao expor a maneira como o novo concerto é muito superior ao velho ou primeiro concerto, o escritor aos Hebreus analisa os aspectos principais da adoração e do sacrifício na religião de Israel. A Arca do Concerto. Preste atenção na mensagem no versículo 4. A Arca do Concerto era uma caixa sagrada contendo um vaso de maná, lembrança da provisão de Deus. A vara de Arão, que florescera de modo sobrenatural, lembrança dos atos poderosos de Deus. E as 2 tábuas de pedra, nas quais constavam os 10 mandamentos, lembrança da importância da lei como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. A cobertura da arca era uma placa de ouro chamada propiciatório, o qual falava da misericórdia redentora de Deus mediante o sangue derramado. O propiciatório. Preste atenção na mensagem no versículo 5. No dia da expiação, tanto o sangue do touro que fazia a expiação pelo sumo sacerdote e sua família, quanto o sangue do bode que servia de oferta pelo pecado da nação, era esparzido sobre o propiciatório diante de Deus. O propiciatório terrestre é uma figura ou tipo do trono da graça no céu, do qual os crentes se aproximam mediante o sangue de Cristo, a fim de receberem graça e ajuda. O segundo. Preste atenção na mensagem no versículo 7. No segundo compartimento do tabernáculo estava o santuário interior chamado Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus. O sumo sacerdote era religiosamente proibido de entrar no Santo dos Santos mais de uma vez por ano. O Espírito Santo ensinava que, sob o antigo concerto, o acesso livre à presença de Deus ainda não estava franqueado, porque estreita comunhão com Ele só podia existir somente depois de a consciência da pessoa ter sido purificada com perfeição.
Essa purificação foi obtida quando Cristo morreu como sacrifício eterno pelo pecado. O sangue de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. O sangue de Jesus Cristo é o ponto principal do conceito de redenção no Novo Testamento. Cristo, ao morrer na cruz, deu seu sangue inocente a fim de remover nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Pelo seu sangue, Cristo efetuou as seguintes coisas. Primeiro, o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem e creem. Segundo, o resgate dos crentes do poder de Satanás e dos poderes malignos. Terceiro, a justificação de todos os que nele creem. Quarto, a purificação da consciência do crente a fim de que este possa servir a Deus sem culpa ou com toda a certeza. Quinto, a santificação do povo de Deus. Sexto, a abertura do caminho para o crente chegar diretamente diante de Deus por meio de Cristo para obter graça, misericórdia, ajuda e salvação. Sétimo, a garantia de todas as promessas do novo concerto. Oitavo, a contínua aplicação do poder reconciliador e purificador do sangue de Cristo no crente à medida que este se aproxima de Deus por meio de Cristo. Aparecerá segunda vez. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Sob o antigo concerto, os israelitas ficavam em intensa expectativa para ver se o sumo sacerdote reapareceria depois de entrar no santuário para fazer expiação. Da mesma forma, os crentes, sabendo que o seu sumo sacerdote entrou no santuário celestial como seu advogado, aguardam com ardente esperança o seu reaparecimento, trazendo uma salvação plena e completa. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus 10 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho
que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando naquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. E graças a Deus. No capítulo 10, destaco o versículo 4. O sangue dos touros. O sangue de animais era apenas uma provisão ou expiação temporária pelos pecados do povo. Em última análise, era necessário um homem para servir como substituto da humanidade. Por isso, Cristo veio à Terra e nasceu como homem a fim de que pudesse oferecer-se a si mesmo em nosso lugar. Além disso, somente um homem isento de pecado poderia tomar sobre si nosso castigo pelo pecado, e assim, de modo suficiente e perfeito, satisfazer as exigências da santidade de Deus. Sacrifício e oferta. Preste atenção nas mensagens dos versículos 5 a 10. O Salmos 40, versículo 6 a 8, é citado como comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus Cristo é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais no Antigo Testamento. Aperfeiçoou para sempre os santificados. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A oferenda única de Cristo na cruz e seu resultado, isto é, a salvação perfeita, são eternamente eficazes. A salvação perfeita em Cristo é ortogada
a todo quantos estão sendo santificados ao se chegarem a Deus por meio de Cristo. Note que a palavra no grego santificar, aqui e no versículo 10, são princípios presentes que enfatizam a ação contínua no tempo presente. Tendo ousadia. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Contrastando com acesso limitado a Deus que os israelitas tinham, Cristo, ao dar sua vida por nós como sacrifício perfeito, abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso nós, como crentes, podemos constantemente, com gratidão, chegar-nos a Deus em oração. Cheguemo-nos, preste atenção na mensagem no versículo 25. São inseparáveis a fé e nossa aproximação a Deus mediante Jesus Cristo. Primeiro, a fé é definida como achegar-se sinceramente a Deus, crendo na sua bondade. Ao chegar-nos a Deus mediante Cristo, achamos misericórdia, graça, ajuda, salvação, santificação e purificação. Segundo isso, subentende claramente que, quando a pessoa não se aproxima de Deus em oração e em comunhão com Cristo, não tem fé salvífica. O próprio Jesus nivela a fé à oração contrita a Deus. Quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Preste atenção na mensagem no versículo 25. O dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina. Devemos consagrar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. Se pecarmos voluntariamente. Preste atenção na mensagem no versículo 26. O escritor de Hebreus volta a advertir seus leitores sobre o caso de abandonar a Cristo, como fizeram no capítulo 6, dos versículos 4 a 8. Pisar o Filho de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 29. Continuar a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Primeiro, torna-se culpado de pisar Jesus Cristo, tratá-lo como desprezo e menosprezar sua vida e morte. Segundo, ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade. E, terceiro, insultar o Espírito Santo, rebelar-se contra ele, o qual comunica a graça de Deus ao nosso coração. O justo viverá da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 38. Este princípio fundamental afirmado 4 vezes na Escritura, como no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 7, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e no próprio livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, governa o nosso relacionamento com Deus e nossa participação na salvação provida por Jesus Cristo. Primeiro, esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus com um coração sincero e crente. Segundo, quando aqueles que abandonam a Cristo deliberadamente continuam pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá na condenação eterna. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Senhor, aparta de mim todo relacionamento que possa me atrapalhar de ficar mais perto de Ti. Caminharei em verdade e sinceridade. Senhor, coloca agora, neste exato momento, a armadura, sim, que se encontra no livro de Efésios. O cinto da verdade, a couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz, a espada do Espírito, o capacete da salvação. E estamos orando no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Senhor, peço-te proteção mencionada no livro de Salmos. Sei que o Senhor me salva das armadilhas e das pragas. Encontrarei refúgio debaixo de suas asas. Não importa o mal que aconteça ao meu redor, eu não serei atingido, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos.
Porque tu me amas e por eu confessar o teu nome, tu me resgatarás. Eu te chamo e tu respondes, me livra e me honra. Me darás vida longa e me mostrará a tua salvação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.